Bom dia, pessoal. Vamos começar. Só para entender a planejamento da aula de hoje, né? Na aula passada, o Guilherme já derivou para nós a questão do momento angular. O momento angular, como qualquer observável em mecânica quântica, é descrito por operadores hermitianos, né? Lineares. Então, o Guilherme mostrou na aula passada como é que a gente constrói, né, os operadores associados ao momento angular. Basicamente, o que eu vou fazer hoje é analisar a questão das autofunções desses operadores, né? Do operador Casimir e do operador a componente Z do momento angular, e determinar as propriedades deles, né? E como é que a gente obtém os autovalores a partir de se saber, né, qual é que é o harmônico esférico que eu estou analisando. E tentar fazer algumas aplicações dessas autofunções do momento angular ao quadrado e do LZ. Né? Então, primeiro eu vou revisar e depois a gente vai fazer alguns exercícios, tá, de fixação. Então, só para lembrar, o Guilherme mostrou na aula passada, do ponto de vista da mecânica clássica, né, o vetor momento angular é definido para a partícula, né, sujeito a um determinado campo, o produto vetorial, posição vetorial com momento linear. Claro que em mecânica quântica, né, o momento linear é um operador associado com operador diferencial espacial, né? E no caso 3D está associado então com o operador diferencial nabla, né? Que faz as derivadas em cada direção cartesiana. Ele mostrou explicitamente quando a gente encara, né, o momento linear como um operador, a gente consegue construir então um operador momento angular, né? O momento angular, nós derivamos na aula passada, basicamente ele também é um operador diferencial, só que em coordenadas esféricas ele é um operador diferencial só na parte angular, né? Ele só faz operações de derivação de primeira ordem no ângulo polar e no ângulo azimutal φ, né? Teta polar, φ azimutal. As componentes do momento angular, né? As componentes cartesianas, o Guilherme só mostrou as expressões, mas a gente pode calcular explicitamente as componentes cartesianas do vetor momento angular, né, em mecânica clássica, primeiro, né, projetando, né, a expressão do momento angular nas direções cartesianas, né, que são indicadas pelos vetores unitários, os versores unitários nas direções espaciais x, y, z, que são os versores I chapéu, J chapéu, K chapéu. Então, para eu projetar, né, o operador momento angular nas direções cartesianas e obter o operador correspondente, né, ao componente x, y, z do momento angular, nós teríamos que fazer esses produtos escalares, né? Na verdade, é o produto escalar dos versores IJK com os versores Φ chapéu e Teta chapéu, que são os vetores unitários relativos à parte angular no sistema de coordenadas esférico, né? Para fazer isso, só vou dar o detalhe, né? A gente pode reescrever os versores angulares, né? Teta chapéu e Φ chapéu, em termos dos versores cartesianos, né? Então, ele vai lembrar lá do sistema de coordenadas esférico, como é que a gente constrói, então, os versores, né, os vetores unitários na direção em θ e φ, né, associado ao ângulo polar e ao ângulo azimutal, em termos das suas componentes cartesianas, né, ou seja, nas direções cartesianas, né. Aqui eu estou colocando explicitamente, né, tanto o θ chapéu quanto o φ chapéu tem componentes na direção xy e especificamente o θ chapéu também tem componente da direção z, certo? Então, projetar o operador L nas direções cartesianas para obter as componentes x, y, z do momento angular implica fazer, então, projeção dos versores, né? Φ chapéu nas direções cartesianas e o θ chapéu nas direções cartesianas. Aqui está explícito, é tranquilo de calcular, né? Quando a gente faz isso, né, faz estas projeções aqui, a gente obtém justamente as expressões que o Guilherme mostrou na aula passada, né? As expressões das componentes do momento angular, as componentes cartesianas, né? De novo, as componentes cartesianas do momento angular, do operador momento angular, né? No caso da direção x e y, né, as cartesianas x e y, são operadores diferenciais nas direções angulares, né? Θ e φ, ambas, né? E a componente z opera só no ângulo azimutal φ, né? Essa expressão para a componente z do momento angular, a gente obteve na aula passada, no início da aula passada, com argumentos bem simples, né? No caso do rotor rígido, onde a partícula se movimenta num círculo
com velocidade constante sobre aquele círculo, né? A gente já derivou qualitativamente, ou de maneira mais simples, a componente z do momento angular. No caso, no início da aula passada, nós tínhamos uma partícula onde o momento angular dela era paralelo, né? Coincidia com o eixo z, né? Aqui, a gente está analisando o momento angular da partícula apontando em uma determinada região espacial e ela, claro, pode ter três componentes, né, do momento angular nas direções cartesianas, né? Mas, especificamente, a componente z especial, né, porque ela só opera na direção do phi-chapéu, né? Ou seja, só no ângulo azimutal, a operação de diferencial, né? Claro, a menos o IH cortado, né? Que dá o caráter, a unidade, né? A dimensão do momento angular é dado pelo H cortado. Lembrando que o H cortado, se vocês olharem as dimensões do H cortado, ele tem unidade, tem dimensões de momento angular, né? Explicitamente. O Guilherme mostrou, né, explicitamente que, no caso das componentes do momento angular, as componentes cartesianas do momento angular, a gente tem uma relação de incerteza associada, né, porque esses observáveis são não compatíveis. A gente pode escrever matematicamente a não compatibilidade desses observáveis pela uma relação de não comutação de dois quaisquer componentes do momento angular, né? Na aula passada, nas transparências finais, a gente tem a demonstração, né? A demonstração que isso aqui é verdade. Por exemplo, se eu calcular o comutador do operador componente x e y do momento angular, isso não dá zero, né? Isso dá algo que é diferente de zero. E interessante, ele é proporcional, na verdade, ao componente z do momento angular, significando que se o comutador é não nulo, esses observáveis são não compatíveis. Isso vai implicar, né, no caso da lei de incerteza, né, na princípio de incerteza geral, né, o produto das incertezas dessas duas componentes do momento angular, o Lx e o Ly, né, estão associadas, então, com uma desigualdade que é proporcional, então, o módulo do valor esperado do comutador. Como o comutador é não nulo e é proporcional a LZ, a relação de incerteza aqui é proporcional ao módulo do valor esperado, né, o valor médio da componente Z. Isso significa que se eu não posso medir, né, em mecânica quântica simultaneamente as componentes x e y, na verdade duas quaisquer, né, componentes do momento angular, ao mesmo tempo com precisão arbitrária, justamente porque eles são observáveis não compatíveis. Então, as componentes do momento angular não são observáveis compatíveis e têm relações de incerteza entre si. A gente pode construir um operador, né, que comuta com qualquer uma dessas componentes do momento angular, qualquer uma das componentes cartesianas, né? Como o Guilherme mostrou na aula passada, o operador Casimir, né, que é o operador momento angular ao quadrado, ou o quadrado do operador momento angular, né, que seria a soma dos quadrados dos momentos angulares componentes x, y, z, né? Este operador aqui comuta com quaisquer uma dessas componentes, né? Obviamente, quando a gente foi construir na aula passada as equações de autovalores e autovetores desses operadores, tanto do L quadrado como de alguma dessas componentes aqui do momento angular cartesianas, né? A gente escolheu arbitrariamente, né, a componente z, né, para construir as equações de autovalores e autovetores. Significa, então, que qualquer uma dessas componentes do momento angular é observável compatível com o quadrado do momento angular. Basicamente é isso que eu estou falando. E a gente escolheu a componente z por vários motivos, né? É arbitrária a escolha, mas a componente z é mais trivial, porque ela envolve apenas a derivação só no ângulo azimutal. E aí a gente constrói as equações de autovalores e autovetores, né, para esses dois operadores, o operador Casimir e uma das componentes que ele comuta, que é o LZ. A gente escolheu o LZ, mas ele na verdade comuta com qualquer uma daquelas outras, né? Então a gente tem uma equação de autovalores e autovetores para esses dois operadores, o L quadrado e o LZ, certo? As autofunções são os harmônicos esféricos, né? Essas autofunções são chamadas de Y maiúsculo, né? Como esses operadores, tanto o L quadrado quanto o LZ, só dependem, né, como o Guilherme mostrou, o operador L quadrado é um operador diferencial de ordem 2, né, mas também só nos ângulos, né, inclusive fatorizado, né. O primeiro termo só opera sobre o ângulo polar e o segundo termo só deriva, em segunda ordem, o ângulo azimutal, né.
no ângulo azimutal, né? Mas os autovalores, os autovetores, né, ou as autofunções, são chamadas de y maiúsculo, né? E essas autofunções são compatíveis, né? São comuns, né, a esses dois operadores. São comuns porque, lembrando que o L quadrado e o LZ são observáveis compatíveis, né? Significando que eu posso medir o quadrado do momento angular e a componente z cartesiana do momento angular ao mesmo tempo com precisão arbitrária. Ou seja, eu não tenho uma relação de incerteza para esses dois observáveis, né? Bom, os autovalores o Guilherme já analisou na aula passada, né? Os autovalores do operador Casimiro, ou seja, o quadrado do momento angular, depende do número quântico, que é o número quântico azimutal, o L, né? Na forma de L mais 1, h cortado ao quadrado, o h cortado ao quadrado dá a dimensão, né, de momento angular ao quadrado, né? E o número quântico associado é o número quântico L, né, associado ao operador Casimiro, quadrado do momento angular. A componente z do momento angular tem autovalores, né, mh cortado, né, o h cortado da dimensão, e o número quântico associado à componente z do momento angular é o número quântico azimutal. Então, relativo ao momento angular, a gente tem dois números quânticos, né, o número quântico L e o número quântico m. Obviamente, eles não são independentes, a gente já acho que vocês já discutiram isso, né? Fixado um valor de L, né? Fixado um valor inteiro, lembrando que o L e o M são inteiros, né? Fixado um valor inteiro de L, começando em zero, né? Os valores possíveis de M, que são as projeções, né, no eixo Z do momento angular, né? Variam entre menos L e mais L, certo? Claro, de inteiro em inteiro, né? Com ordem 1 entre dois M's contíguos, né? Então, lembrando que o número quântico magnético, né, M, não é independente, ele depende do L, né, variando entre menos L e L. Aqui está só para mostrar a cara do operador Casimir. Ele é um operador diferencial, né, com o detalhe que ele opera diferencialmente nos ângulos polares e azimutal em cada um desses termos. Então, por isso que se supõe, né, se tenta uma solução tentativa para as autofunções do Casimir, uma função separável, né, porque como o operador é separado, a derivada em θ e em φ, é trivial fazer separação de variável para como solução tentativa das autofunções, né? Então, eu vou ter uma função que é apenas do ângulo polar e uma função apenas do ângulo azimutal. O Guilherme mostrou, né, qual é que é a forma funcional dessas funções, né, que combinadas no produto dão os chamados harmônicos esféricos, né, onde os harmônicos esféricos são as autofunções comuns do L quadrado e do LZ, né. O Guilherme mostrou que a forma funcional dos harmônicos esféricos tem esta cara, né, a parte azimutal é trivial, é uma função complexa, né, uma exponencial complexa, que depende apenas do número quântico magnético, M, né, e no ângulo azimutal, então é uma função complexa, né, do ângulo azimutal. E a parte polar tem a ver com os polinômios de Legendre, né, que o Guilherme mostrou, né, são soluções da equação de Legendre associada, vão usar a forma funcional da função θ de θ, né. E claro, com a normalização, né. A normalização das autofunções, ou seja, dos harmônicos esféricos, obviamente, vão ser obtidos a partir da condição de normalização de autofunções. Então, ou seja, quando eu integro sobre o ângulo sólido, né, eu vou ter probabilidade de total 1, né, e aí a gente normaliza as autofunções, né, as normalizações vão depender dos dois números quânticos, né, o número quântico L e o número quântico M, tá? A função PLM, que vai dar a parte polar, né, é obtida a partir dos polinômios de Legendre. O Guilherme mostrou como é que a gente obtém, através da fórmula de Rodrigues, né, os polinômios de Legendre. Os polinômios de Legendre de ordem L são obtidos a partir de uma semente, né, ou seed em inglês, né. Essa semente é u quadrado menos 1, lembrando que o u aqui é o cosseno de θ, né. U quadrado menos 1 na potência L, derivadas de ordem L sobre essa semente, a menos da normalização que está aqui, que é 1 sobre 2 na L fatorial, né, a gente obtém todos os polinômios de Legendre de ordem L. Como os polinômios de Legendre de ordem L, que dependem do ângulo polar θ na forma de cosseno de θ, porque é cosseno de θ, né,
a gente obtém, então, a função PLM cosseno de θ. Como é que a gente obtém ela? A gente vai fazer derivadas de ordem m, né? Então, por isso que ele é PLM, né? O m é a ordem da derivada em m da PL, tá? Lembrando que a PL é uma função de cosseno de θ ou de u, né? Então, a gente vai derivar em u, né? Na potência m, vamos obter a função PLM a menos do seno de θ na potência módulo de m aqui em cima. Tá, aqui eu estou botando o módulo, lembra? Que o número quântico magnético pode admitir valores negativos, né? Eu acabei de falar, né? O número quântico m varia entre menos L e mais L. Então, obviamente, quando eu estou fazendo as derivadas, as ordens da derivada, eu estou tomando a ordem da derivada no módulo de m. Lembrando que m pode admitir valores negativos também, positivos e negativos simétricos em torno do zero. Então, só para mostrar o detalhamento de como é que a gente obtém, né, a cada um dos harmônicos esféricos, introduzindo os dois números quânticos, né? O número quântico azimutal L e o dependente dele, que é o número quântico magnético. Então, os harmônicos esféricos dependem de dois números quânticos, sendo que um deles, o m, não é independente, né? Então, só lembrando, né, o número quântico m varia entre menos L e L, e L só inteiros a partir de zero, né? Como o L quadrado tem alto valor L mais 1, H cortado ao quadrado, a magnitude ou módulo do momento angular, né, em mecânica quântica, né, vale, então, raiz quadrada deste alto valor. Né? Raiz quadrada de L mais 1, H cortado o valor do momento angular, módulo. Lembrando que em mecânica clássica não é assim, né? O valor do momento angular pode ser qualquer valor, inclusive é uma quantidade contínua, né? Vai depender das condições iniciais, né? Se eu estou num campo de força central, o momento angular é uma quantidade conservada, né? É um vetor constante, né? E é o valor do momento angular basicamente determinado pelas condições iniciais. E do campo de força central que a partícula está sujeita, né? Mas aqui em mecânica quântica não, o modo do momento angular é quantizado, como a gente já sabe, né? Lá no modelo de Bohr, o momento angular é quantizado, né? E depende do número quântico azimutal L. Então, para cada valor inteiro do número quântico L, eu vou ter um valor distinto por módulo do momento angular. Obviamente que o primeiro valor possível, né, o menor valor possível para o módulo do momento angular, claro, é zero. Né? Zero. A gente já chegou até a discutir isso, né, quando a gente viu as limitações do modelo de Bohr. Né, a gente mostrou que na predição do modelo de Bohr, o primeiro momento angular do átomo de hidrogênio no estado fundamental seria 1H cortado. Né? Aqui em mecânica quântica, né, de Schrödinger, mas em mecânica quântica de maneira geral, a gente consegue ver que não, o menor valor momento angular, no caso do átomo de hidrogênio, é zero, né? Quando L é igual a zero, o L, número quântico azimutal é zero, a gente tem valor zero para o módulo do momento angular. Então é só para comparar o modelo de Bohr, a predição do modelo de Bohr com a predição do geral de mecânica quântica para o valor do módulo do momento angular. Né? Bom, se eu, para cada L, rodar M e obter para cada L, começando, claro, com L igual a 0, 1, 2, 3, mapear qual é que é a forma funcional, né, dos harmônicos esféricos, a gente vai obter L a L, né, formas funcionais distintas, né, para os valores dos harmônicos esféricos. Aqui eu vou analisar com vocês explicitamente aquela fórmula lá, né, para L e M, né, dos harmônicos esféricos, lembrando de novo, reforçando, né, os harmônicos esféricos são autofunções, né, tanto do L quadrado, do quadrado do momento angular, quanto da componente Z do momento angular. Elas são autobases comuns, são autoestados comuns desses dois operadores. Né? Esses dois operadores, o L quadrado e o LZ, são compatíveis. Né? Então, eu posso medir eles ao mesmo tempo com precisão arbitrária. Né? Então, vou começando com L igual a... Aqui eu tenho L e M, os dois números quânticos, né? E o harmônico esférico correspondente, né? Que depende desses dois números quânticos. Aqui faltou o φ, né? Eles dependem, claro, os harmônicos esféricos dependem do ângulo polar θ e do ângulo azimutal φ em um sistema de coordenadas esférico. Né? Aqui, então, para o primeiro L, né? Lembrando que o M é dependente do L, né? O primeiro L é L igual a 0, tá? Em L igual a 0, como eu já falei, né, o módulo angular é nulo. E o número quântico azimutal só pode, se ele valia entre menos L e L, o M só tem um valor possível, né? É 0. Isso corresponde a esses dois números quânticos, 0, 0,
corresponde a um harmônico esférico, que é o harmônico esférico 0, 0, que é basicamente uma constante, né? Porque quando você coloca zero no ângulo azimutal aqui, ó, né? Obviamente a exponencial vai dar zero, vai dar 1, perdão, e na zero dá 1. E o polinômio de Legendre associado, né, para L igual a zero, né? Você consegue calcular a derivada de ordem zero, basicamente é uma constante, né? Porque eu vou ter, como o L é zero, eu tenho u quadrado menos 1 como sendo a semente, é uma constante, a gente consegue ver que, basicamente, eu só obtenho um valor constante para L igual a zero para na verdade, é 1, na verdade, né? O PL com L igual a... O PL com L igual a zero vai te dar u quadrado menos 1 na zero, que é basicamente 1. Né? Então, basicamente, o PLM com LM0 vai te dar basicamente 1. Né? Então, significa que eu não tenho dependência nem em θ e nem em φ para o harmônico esférico Y00. Basicamente, é uma constante que tem a ver com a normalização, né, do harmônico esférico, né, usando, claro, as condições de normalização dos harmônicos esféricos, que eu acho que o Guilherme analisou na aula passada. O próximo L seria o L igual a 1, lembrando que para L igual a 1, o número quântico M roda entre menos 1 e 1 passando pelo zero, ou seja, ele tem 3 valores possíveis, o número quântico M. Né? Vale menos 1, 0 e mais 1. Então, eu tenho 3 valores de M para L igual a 1. A multiplicidade, ou seja, o número de projeções possíveis na direção Z, ou seja, o número de M's possíveis, né, são 2L mais 1, né? É a fórmula da multiplicidade, né? De projeções. Então, para L igual a 1, primeiro número quântico M possível, na verdade o menor número quântico M possível é o 0, né? Então eu vou ter o harmônico esférico Y10, né? Nesse caso aqui, a parte azimutal vai subir de novo, porque o ângulo azimutal está nessa potência, né? Na potência M, né? Então, de novo. E vai aparecer, obviamente, como o L é diferente de 0, eu vou ter uma dependência no ângulo polar θ na forma de um cosseno, certo? E, obviamente, a normalização correspondente. Também para o L igual a 1, a gente tem os dois números quânticos M mais ou menos 1, né? Aqui está claro a dependência do número quântico M, né? De novo, aqui nesse caso, como o M é diferente de 0, obviamente agora vai aparecer uma dependência no ângulo azimutal, né? Lembrando que no harmônico esférico, a parte azimutal é E na M-φ, né? I-M-φ, né? Então, se eu tenho M diferente de 0, eu vou ter dependência no ângulo azimutal, na forma de um exponencial complexa, né? Que na verdade é uma superposição de senos e cossenos, onde o cosseno é a parte real e o seno é a parte imaginária, né? Mas basicamente já conhece a carga funcional. Próximo L é o L igual a 2, significando que nós temos, então, 5, né, valores para o número quântico M, porque o M roda, então, entre de menos 2 a 2, então, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2. 5 números quânticos M para L igual a 2. Então, aqui estão os correspondentes harmônicos esféricos, os 5, né, correspondentes a L igual a 2, né. Obviamente, alguns deles, claro que para M igual a 0, a gente não tem parte azimutal, a gente só tem independência polar, né? Quando o M é diferente de 0, claro, a gente vai ter sempre aparecimento das dependências azimutais automáticas. E, finalmente, para L igual a 3, eu podia ficar fazendo mais, né? Mas, basicamente, para L igual a 3, a gente tem aqui só aparece até o M igual a 2, mas, na verdade, a gente tem 2L mais 1 valores com L igual a 3, então nós temos 7, né? 7 valores de M, ou 7 projeções do momento angular na direção Z, né? Aqui estão mostradas só 5 delas, né? Falta a última que está comida aqui na transparência, que está aqui embaixo, né? Que seria o M mais ou menos 3, né? Para cada número quântico M, claro, eu vou ter um harmônico esférico diferente para o mesmo L, né? Então, nós temos 7 harmônicos esféricos associados ao número quântico azimutal L igual a 3, né? Lembrando que só quando o M é diferente de 0, a gente tem dependência azimutal. Então, os primeiros harmônicos esféricos estão explícitos aqui, já normalizados. Essas constantes que estão da frente são obtidas a partir da normalização das autofunções, né? Como a gente viu na aula passada.
Sabendo a cara funcional, né, explícita deles, eu vou analisar com vocês, eu vou fazer análise com vocês de trabalhar, né, fazer operações sobre esses harmônicos esféricos e obter informações a partir deles, né, qual é, que é a densidade de probabilidade associada a esses harmônicos esféricos e assim por diante. Então vamos analisar mais em detalhe agora, né? Tudo que eu fiz agora anterior é basicamente uma revisão da aula passada, né? Então eu vou analisar 4 desses harmônicos esféricos, os primeiros, né? O 00 e os 3 associados ao L igual a 1, né? Com esses 4 primeiros harmônicos esféricos, né, que são autofunções do L2 e do LZ, eu vou mostrar explicitamente, né, calculando explicitamente os autovalores, né, que os autovalores correspondentes a esses 4 harmônicos esféricos são justamente o que a gente obtém do ponto de partida da aula passada, né, que os autovalores do L2 obedecem a esta equação aqui, L mais 1 h cortado ao quadrado, né, e os autovalores do LZ são mh cortado. Eu vou mostrar explicitamente, né, particularmente para esses 4 harmônicos esféricos, que isso é verdade, né, que os autovalores realmente são estes, né, estes aqui. Então, vamos começar com o primeiro harmônico esférico, que é o y00, né? Que corresponde, então, L igual a 0 e M igual a 0. São os menores valores possíveis para L e para M. Né? Como é que eu obtenho explicitamente os autovalores associados a essa autofunção? Né? Bom, eu vou aplicar o Casimiro, né, o operador Casimiro, ou o operador quadrado do momento angular, sobre esse harmônico esférico, e a componente z do momento angular sobre esse harmônico esférico. Tá? Lembrando que, no caso do y00, o y00 é uma constante. Ó. Ele não tem dependência angular nenhuma, nem em θ, nem em φ. Ele é basicamente uma constante. Então, quando eu operar os operadores Casimiro, que está aqui, né? O Casimiro, o Guilherme mostrou na aula passada qual é que o operador Casimiro é um operador diferencial, né? Separável de segunda ordem angular, separado a parte polar que é a parte azimutal. Mas não importa, né? Como o harmônico esférico y00 é uma constante, qualquer derivada angular aqui dá zero, né? Então, justamente eu vou obter a própria autofunção multiplicada por zero, né? Ou seja, 0 unidades de h cortado ao quadrado, porque L2 tem unidades de momento angular ao quadrado. Então, está claro que o autovalor aqui correspondente é 0 unidades de h cortado associado ao harmônico esférico y00, que é uma constante, né? Bom, essa autovalor zero corresponde à realidade, né? A gente mostrou, partiu da suposição que os autovalores associados ao L quadrado é L mais 1. Obviamente, com L igual a zero, eu teria que obter autovalor nulo, né? Em unidade de h cortado ao quadrado para o autovalor correspondente para este L, para o L quadrado. Foi o que eu obtive aqui, né? Eu tenho 0 unidades de h cortado ao quadrado, né? Para o harmônico esférico y00. A mesma coisa para o LZ, né? Lembrando que o operador LZ é o operador de diferencial só no ângulo azimutal φ. Então, quando eu faço a derivada em φ do harmônico esférico y0, que é uma constante, eu vou ter zero, né, multiplicado pela própria autofunção, né? Significando que o autovalor associado ao LZ para esse harmônico esférico é zero, que corresponde ao que a gente nosso ponto de partida, né? A gente mostrou, né, assumiu que os autovalores, né, do LZ são mh cortado. Na verdade, isso aqui a gente mostrou explicitamente no caso do rotor rígido, né? A gente mostrou que justamente o LZ é quantizado e o número quântico associado ao número quântico m, né? Neste caso aqui, a gente já sabia, já desde o início da aula passada. Né? Mas a gente obteve que justamente para esse harmônico esférico com L igual a 0 e M igual a 0, a gente obtém o valor correto para o alto valor, que é 0. 0 unidades de h cortado. Bom, passamos para o próximo harmônico esférico, que é o y11, que é associado, então, ao número quântico azimutal 1 e, obviamente, o número quântico magnético, né? 1. É um dos harmônicos esféricos associado ao número quântico L igual a 1, né? Bom, aqui, claro, já muda de figura, né? Porque o harmônico esférico 1, né? Ele depende do ângulo, tanto do ângulo polar quanto do ângulo azimutal. Então, agora, os operadores vão ter que fazer derivadas, né, angulares sobre esse harmônico esférico, certo? Então, aqui eu vou começar com L quadrado. De novo, repetimos a expressão do operador
Casimir, né, o operador quadrado do momento angular, derivada de segunda ordem θ e φ, e aqui eu coloquei explicitamente quanto é que é o harmônico esférico y11 aqui no colchete da direita, né? Ele tem tanto dependência azimutal quanto no ângulo polar. A novidade interessante aqui, é fácil de calcular a operação do Casimir sobre essa autofunção, porque o Casimir ele opera as derivadas de segunda ordem separadamente, né, na parte polar e na parte azimutal. Então, quando eu faço a operação, eu vou operar separadamente no primeiro termo, só no seno, né, só no seno de θ, né, aqui, ó, a derivada. Então, aqui eu tenho no primeiro termo, a parte azimutal fica como está, né, o E na M e φ. Claro que as constantes são tudo para a ponta primeiro, tá? O E na φ mantém, eu tenho o seno de θ aqui embaixo, eu tenho a derivada em θ ordinária, que eu vou calcular as derivadas sobre só uma parte que depende apenas de θ, né, que é o seno. Seno de θ derivada em θ de seno de θ. E, claro, no segundo termo, apenas a parte azimutal, então a derivada vai ser tomada de segunda ordem, vai ser tomada apenas na fase complexa E, né, menos e φ, né? E, claro, a parte do seno de θ se mantém aqui junto com o seno quadrado de θ no denominador. Então, vamos ter que calcular separadamente as duas derivadas, né? A menos das constantes. Aqui, quando eu derivo de segunda ordem, o E na φ, isso nos dá, é trivial, a derivada de uma exponencial é ela mesma, né? Então, eu vou obter o E na menos e φ, o E na φ, a menos da derivada segunda, né, do argumento que é φ derivado de φ. Tá? Isso nos dá um I ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Tá? Então, o fator menos 1 que aparece aqui é o resultado da derivação da parte azimutal e, claro, menos e φ, colocamos explicitamente o menos e fatoramos o E na φ que tem nos dois termos, que está aqui junto com a parte constante. Tá? E aí o parte final é calcular a derivada angular, em θ, né? A derivada do seno é cosseno, então eu já consigo colocar o que está dentro do colchete explicitamente, é o seno multiplicado pela derivada, né, do seno, que é cosseno. E aí fazemos a última derivada polar, do ângulo polar θ, e aí está pronto, né? Essa derivada do produto seno cosseno, tem que usar a regra do produto na derivada, né? É 1 sobre seno de θ, derivada do produto, aqui na derivada do produto já está explícita, aqui calculada, né? Dá esses valores aqui, né? Cosseno quadrado de θ menos seno quadrado de θ menos 1, derivada do produto, né? E, obviamente, a gente pode lembrar, né, que ainda parte final, que o que a gente tem aqui em cima, basicamente, quando a gente faz, lembrando, né, que cosseno quadrado, né, de θ menos 1 é menos seno quadrado de θ, né? Então, basicamente, o que a gente tem aqui no numerador é menos 2 vezes seno quadrado de θ, que cancela com um dos senos de θ que está aqui no denominador, sobrando neste colchete, então, basicamente, menos seno de θ, que é o que aparece aqui no final, né? E o menos está aqui explícito, né? O menos está aqui explícito. Certo? Obviamente, de onde é que aparece esse menos 1 que está aqui no numerador? Basicamente, é este menos aqui do segundo termo, né? O resultado da derivação do produto, basicamente, dá esses cossenos e senos ao quadrado. Certo? Bom, aí o resultado do L quadrado é essa função aqui. E a gente pode identificar, olhando a forma funcional do y11, o resultado da derivação que a gente obteve é basicamente quase a mesma coisa do próprio harmônico esférico y11, né? A mesma normalização, né? O 3 sobre 8π raiz quadrada. Tem um fator 2 aí a mais, mas a gente tem o seno e o I na φ. Então, o que a gente obteve como resultado da operação do Casimir sobre a autofunção y11, o harmônico esférico y11, basicamente é o próprio harmônico esférico, a menos de constantes que vão lá na frente, que a gente consegue identificar, que é o h cortado quadrado, e o fator 2, né, que é esse 2 que está sobrando aqui, né? 2h cortado, significando que eu tenho uma equação de autovalores para o L quadrado aplicado sobre y1, cujo autovalor é 2h cortado. O 2h cortado é o que eu espero na fórmula geral para os autovalores do momento angular ao quadrado, né? L mais 1, né? Onde o L mais 1 vale 2, a gente calculou explicitamente que vale 2. Né? Isso é o que eu obtenho quando eu tenho, obviamente, colocando L igual a 1 na fórmula dos autovalores, L mais 1,
eu obter justamente o alto valor 2h cortado ao quadrado como o alto valor associado a essa autofunção. Quando eu vou para o componente z, faço a operação, aí é mais fácil, porque a componente z só opera a derivação azimutal, né? Então, ele vai ser aplicada a derivada só no NIF, que é trivial, dá o próprio NIF a menos de um i, né? Um fator i. Este i multiplicado com o i que já está ali, né? Vai nos dar, obviamente, um fator menos 1, né? Eu faço a derivada aqui. Um fator menos 1. E, claro, tem o cancelamento, só sobra h cortado aqui na frente, né? O i quadrado dá o menos 1, com esse menos 1 fica mais h cortado. E o que sobra aqui dentro, basicamente, é o que estava ali anteriormente, né? Dá para ver que, basicamente, a gente voltou de novo aqui dentro do colchete ao próprio autofunção y11 a menos de uma vez h cortado. 1h cortado é o que eu espero para o alto valor correspondente ao LZ, né? Com um número quântico n igual a 1. Exatamente. Então, eu estou mostrando aqui explicitamente que as fórmulas gerais que a gente usou de partida, vocês foram ad hoc, né? Não foi demonstrado que os autovalores eram esses. A gente partiu, né, que os autovalores desses dois operadores eram isso. Claro que o LZ a gente já tinha mostrado explicitamente, mas a gente partiu supondo ad hoc que o L quadrado tem esses autovalores com a dependência em L desta forma, né? Isso não foi demonstrado, mas pode ser demonstrado de várias maneiras em mecânica quântica, né? Que justamente os autovalores do L quadrado têm esta forma funcional no número quântico L, né? Não há tempo de fazer isso aqui, a gente supôs que era assim, né? Partiu com essa informação e a partir dali derivou os harmônicos esféricos, né? Mas eu posso mostrar que aquela hipótese, né, aquela forma funcional de partida é correta, né? Ela corresponde às operações do L quadrado sobre as autofunções, né? Bom, e se a gente fizer a repetição dessas operações para o próximo harmônico esférico, que é o y10, né? Aqui, claro, tem uma simplificação que, como o número quântico m é nulo, não tem nenhuma dependência azimutal neste harmônico esférico, né? Só tem a parte polar. Lembrando que o y10 está aqui, né? O 10 é este cara aqui. Ele só tem dependência no ângulo polar na forma de um cosseno de θ e a normalização, né? Está aqui. Está aqui explicitamente o harmônico esférico y10. Quando eu opero o Casimir, a gente já sabe o que acontece. Obviamente, o segundo termo vai dar nulo, né? Porque aqui eu tenho derivada de segunda ordem φ sobre uma função que não depende de φ, né? Então, aqui nesse caso, o L2 vai operar só o primeiro termo, só no ângulo polar, sobre o cosseno. Então, tirei para fora as constantes. Vamos fazer a derivada em cosseno, né? A derivada em θ, né? Derivada em θ, nesta ordem que está aqui. Nesta ordem que está aqui, né? 1 sobre seno de θ, derivada em θ, seno de θ, multiplicada pela derivada em θ do cosseno. Né? Que está aqui. Derivada do cosseno é menos seno, né? A gente vai ter um seno ao quadrado aqui dentro da derivada, e um sinal menos 1 que aparece aqui na derivação do cosseno, que dá menos seno, né? O seno com seno dá seno ao quadrado. E aí, finalmente, fazemos a segunda derivada. Lembrando que eu faço duas vezes a derivada em θ, né? Duas vezes em θ. Fazemos a última derivada em θ, que é a derivada do seno quadrado, que dá 2 seno de θ cosseno de θ, né? Aqui, ó, 2 seno de θ cosseno de θ. Cancelamos o que tem que cancelar aqui, né? E obtemos, obviamente, você consegue ver só a normalização multiplicada por cosseno de θ. Se a gente verificar o que sobrou aqui, basicamente a gente vai retornar algo que é proporcional, né, ao harmônico esférico 10, né? 3 sobre 4π raiz quadrada cosseno. Então, este cara aqui e o cosseno é justamente o harmônico esférico anterior a menos de constantes. A constante que sobra a menos do harmônico esférico é 2, né, este 2, e o h cortado ao quadrado, que corresponde à realidade quanto à fórmula geral para os autovalores do L quadrado, né? L mais 1, né? L mais 1 com L igual a 1 dá justamente 2 h cortado ao quadrado como o alto valor associado ao y10. A mesma coisa para o ângulo azimutal, dá justamente 0, né? Porque esse harmônico esférico não depende de φ, então ele vai dar 0 h cortado como alto valor, e o próprio harmônico esférico, que corresponde à realidade como m h cortado sendo o alto valor de Lz, onde m aqui é 0.
E, finalmente, o último harmônico esférico que eu estou analisando é o y1 menos 1, ou seja, L igual a 1, M igual a menos 1. O harmônico esférico correspondente a este cara, claro, como o M é diferente de zero, então também tem dependência angular em φ, além da polar, né? O resultado é da mesma forma que o caso anterior, né? A gente vai calcular separadamente, no caso do L quadrado, as derivadas de segunda ordem em polar e azimutal, em cada termo, né? Separadamente. Fazemos até o fim as derivadas em θ, muito parecido com o que a gente obteve para o y1 mais 1, né? Muito parecido. De novo, a gente vai obter algo que é proporcional ao harmônico esférico de partida, né? Este cara aqui. Né? Lembrando que a única coisa que eles têm de diferença aqui, na verdade, é o sinal na frente e o sinal da parte azimutal lá em cima. Né? Eles trocam de sinal. A gente vai obter que eu obtenho o próprio harmônico esférico a menos uma constante h cortado ao quadrado multiplicado por 2, que está aqui. Né? Então, o alto valor é 2h cortado ao quadrado, que corresponde à fórmula geral LL mais 1h cortado ao quadrado. E a mesma coisa para o LZ. Né? O LZ vai, então, operar só sobre a parte azimutal, vai dar o próprio harmônico esférico a menos uma constante que é menos 1h cortado, que corresponde à realidade Nh cortado para o número quântico N sendo igual a menos 1. Lembrando que o número de projeções fixado no L, eu já comentei, né, é 2L mais 1. Né? Em mecânica quântica, só para entender porque eu estou comparando mecânica quântica com mecânica clássica. Né? Em mecânica clássica, certo? O momento angular ele é uma variável contínua, né? Uma quantidade contínua, um observável contínuo, e o momento angular, a princípio, dependendo das condições iniciais do campo de força, o momento angular pode fazer qualquer, num caso clássico, né? Pode fazer qualquer ângulo com a direção z, né? Ou seja, a projeção na direção z, que é o componente z do momento angular, em mecânica clássica, pode admitir qualquer valor possível, né? Aqui em mecânica quântica, não. Porque tanto o operador momento angular quanto o operador componente z do momento angular são quantizadas, tá? São quantizadas. Eu posso pensar, fazendo a analogia clássica, né, que dado um tamanho, um módulo, né, do momento angular, do vetor momento angular, aqui no caso de mecânica quântica, eu posso pensar que, comparado com o caso clássico, o ângulo que o vetor momento angular, no caso quântico, faz com a direção z é quantizado. Só certos ângulos polares θ, lembrando que o ângulo polar em um sistema de coordenadas esférico, né, é medido a partir do eixo z, né? θ é medido a partir do eixo z no sistema de coordenadas esférico. Né? Significa que em mecânica quântica, o ângulo que o vetor momento angular em mecânica quântica faz com a direção z é quantizado também, certo? Só tem ângulos polares fixos que podem existir, que podem corresponder à realidade. E com isso, com os ângulos fixos, a gente vai ter todas as projeções possíveis, determinado o módulo de L, as projeções dele na direção Z, que são 0, 1h cortado, 2h cortado, e assim por diante, mais ou menos, né? De ter fixado um L. Por exemplo, aqui eu tenho um L igual a 2, né? Um L igual a 2, isso fixa o tamanho do vetor momento angular, né? Isso vai dar um módulo de momento angular que é raiz quadrada de LL mais 1 h cortado. Isso vai dar 6, raiz de 6, né? Raiz de 6L como valor do módulo desse momento angular. E, fixado o módulo, os diferentes ângulos fixos vão dar as projeções que a gente conhece na direção Z, que são os valores de LZ. Então, é diferente no caso quântico comparado com o caso clássico. As projeções, né, do vetor momento angular, né, na direção Z. Posso pensar que os ângulos polares não são quaisquer, são fixados, né, são quantizados. Né? Só existem valores particulares de θ. E, obviamente, roda, né, precessiona esse vetor momento angular em torno da direção XY. Bom, como agora eu já trabalhei com os harmônicos esféricos, eu quero calcular agora, ou analisar agora, estudar as densidades de probabilidade associado a esses harmônicos esféricos. Né? Ou seja, dado um harmônico esférico, eu quero calcular quanto é que é o módulo quadrado desse harmônico esférico. Certo? Isso vai estar associado com a densidade de probabilidade, né? Ou seja, a probabilidade de encontrar partícula numa determinada região espacial angular, né? Porque os harmônicos esféricos só dependem do ângulo polar e do azimutal. Então, o harmônico esférico módulo quadrado dele deve dar alguma informação sobre
densidade de probabilidade na região angular θ-φ, né? Claro, fixado a distância radial, né, em coordenadas esféricas, né? Então, como é que eu calculo, então, o módulo quadrado dos harmônicos esféricos LM, né? Eu vou definir isso como uma quantidade RLM, tá? Claro que para cada harmônico esférico, ele vai ser caracterizado pelos dois números quânticos, né? O L e o M, onde o M não é independente, né? Isso é uma função de dois ângulos, o ângulo polar e o azimutal. Como é que nós calculamos isso? Nós vamos calcular Y estrela Y, né? Onde Y estrela é o conjugado complexo, né, do harmônico esférico. Esse estrela, ou conjugação complexa, só vai atuar no ângulo azimutal, né? Porque a única parte complexa, né, o único fator complexo, a função complexa nos harmônicos esféricos é o E na IMφ, né, que é na parte do ângulo azimutal φ, certo? Quando a gente faz isso, a gente vai obter, então, o módulo quadrado do harmônico esférico. Então, a princípio, ela deveria depender dos dois números, dos dois ângulos, né? O polar e o azimutal. Só que, né? Na parte azimutal, a gente só tem uma exponencial complexa, né? Uma exponencial complexa. Quando a gente faz essa exponencial complexa, conjugar o complexo dela, multiplicado por ela mesma, isso vai dar fator 1, né? Então, apesar de o harmônico esférico depender de dois ângulos, né? O polar e o azimutal, na verdade, quando a gente calcula o y modo quadrado dele, na verdade, a gente vai perder a dependência no ângulo azimutal. Porque as duas exponenciais complexas, quando eu tomo a conjugação complexa e multiplico por ela mesma, isso vai dar fator 1, né? Então, no final das contas, o módulo quadrado dos harmônicos esféricos é uma função apenas do ângulo polar, né? Só do ângulo polar θ. Eu vou mostrar daqui a pouco que isso é verdade, né? Claramente. Se eu olhar isso daqui, a função que eu obtive, né? Essa equação que eu obtive, que é o módulo quadrado do harmônico esférico, vai nos dar uma equação de uma superfície em coordenadas esféricas, tá? Porque no plano y, no plano zy, né? No plano zy, com x igual a zero, né? Eu vou obter alguma figura geométrica conhecida, que obviamente eu estou com a fórmula dela, a equação dela, em coordenadas só parece que saiu uma rede aqui.
conseguindo colocar de volta a tela aqui.